Encontraram? Leia. Quem encontrou, leia. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aí. Nele habita corporalmente, ou seja, em sua carne, sarx, em seu corpo, habita o quê? A plenitude da divindade. Habita a singularidade de que ele é quem? Ele é Deus. Corporeamente, verbo que se fez carne, ou seja, a existência eterna, o Deus criador, o Deus em toda a plenitude, que agora manifestou. Aí, João utiliza um termo no grego, tabernaculou. O que quer dizer tabernaculou? É que ele, Jesus, habitou em um corpo, ele habitou em um espectro. O que é um espectro? É essa caixa aqui, ó, o nosso espectro, aonde habita a alma e o espírito. Então, Jesus habitou em uma carne, Jesus habitou em um corpo, ele manifestou-se humanamente. Agora, quando utiliza o termo deidade de Cristo, João, então, ao utilizar o termo deidade de Cristo e está defendendo a deidade de Cristo em capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, tá? E também no versículo 14, onde ele utiliza o termo e nós vimos a sua glória, ou seja, doxa, glória manifesta. Ah, ele quer dizer, então, que Jesus não somente tinha a essência de Deus, mas pela deidade, ele era Deus. Vamos participar. Ele era Deus e ele tinha a essência, a natureza de Deus e ele era Deus. Então, não era somente aquele que tinha natureza, mas ele era Deus. E vocês vão entender o porquê que João está usando e está trabalhando com essa proposta quando eu tratar aqui do gnosticismo e do docetismo, tá? Eu vou chegar lá. O versículo 14, hoje eu quero que vocês leiam muito a Bíblia. João 1,14. Lê para mim João 1,14 aí. João 14. João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí o que fala. E o Verbo se fez carne, ele retificou a divindade e deidade de Cristo, que ele era Deus e tinha a essência da divindade. E ele vai dizer o quê? Habitou, tornou-se manifestado humanamente. E também, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Por que João coloca a glória do unigênito do Pai? Porque nós temos na Bíblia Sagrada 3 glórias, certo? Nós temos na Bíblia Sagrada 3 glórias. A primeira glória é Kabod, é o termo utilizado para glória no Antigo Testamento. Kabod foi vista como? Através de uma coluna de fogo no deserto, através de uma nuvem
através de uma manifestação que veio sobre o templo, quando Salomão foi inaugurar o templo, que a nuvem, o cabode, desceu sobre o templo, certo? Então, o cabode significava o quê? Sabe o que significava no Antigo Testamento? Quando aparecia a nuvem, quando aparecia a coluna de fogo, quando enchia o templo, a nuvem, a glória, sabe o que significava? A manifestação do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Cristo, a segunda pessoa da Trindade. É como, vou parafrasear aqui, como se Cristo chegasse e falasse assim, o Pai, o Criador, eu quero estar lá no meio do povo. Aí o Pai falava para ele, mas agora não é a tua hora. Então vou te enviar, já que você quer estar, em forma de nuvem, em forma de fogo. Eles não vão te ver, nem vão saber que é você, mas é a tua glória, é a tua presença. Entenderam agora? E existe um outro termo utilizado para glória, no Antigo Testamento também, que é o termo gal, utilizado por Ezequiel, certo? Quando ele viu uma luz circular, convergente, por baixo da plataforma, no capítulo 1 e no capítulo 10 de Ezequiel, e que esta luz vinha para cima e vinha para baixo e circulava toda a esfera dos céus e terra. Essa era a glória, gal, ou seja, uma glória que encandecia céus e terra e manifestava-se circularmente. E a terceira glória que nós vemos na Bíblia Sagrada é a que João está utilizando, a doxa, que significa a glória do unigênito do Pai, ou seja, a glória manifestada. Agora não está em forma de nuvem, agora não está em forma de coluna de fogo, agora não está circularmente, agora ela está corporeamente. Estou vendo a glória. E a glória está falando, e a glória tem olhos, e a glória movimenta, porque a glória tornou-se corpórea. Tabernaculou, tornou-se humana. E aí, João agora vai defender também a humanidade de Cristo. E aí ele vai utilizar um termo, certo? Que é o termo hipostases. O que ele quer dizer, ou quer falar, João, com o termo hipostases? Que Jesus era humano, o verbo que se fez carne, tinha corpo. Era biologicamente, integralmente um ser humano, com todas as funções e com todas as sensações e atribuições humanas, ele era um homem. Mas, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era humano, matéria, também era Deus. Espírito Santo, sobrenatural, Criador dos céus e terra, e, além de tudo, a razão de todas as coisas, a fonte do conhecimento, do saber
e o início da história estava nele, porque ele era também pré-existente. Mas ele era tudo isso sendo humano. Então, ele era humano divino. O termo hipostase quer dizer o quê? Humano e divino, a mesma essência. Ele é humano e divino, 100% homem, 100% Deus. Não existe separação, uma parte homem, uma parte Deus. Não. É homem e Deus, Deus, homem, ao mesmo tempo. Alguma pergunta? Estou esperando. Alguma pergunta? Não. Vamos em frente. Paulo e João vão enfrentar um grande desafio, que é o gnosticismo. O gnosticismo era uma seita? Não, era pior do que uma seita. O gnosticismo era uma corrente de um pensamento que formava doutrinas, conceitos filosóficos e científicos, e era mística, porque ela trabalhava com ações, muitas das vezes, metafísicas, ou seja, ações que vão transcender a natureza e vão entrar na esfera espiritual dos espíritos. E aí se relaciona até com aspectos de magias. E esses gnósticos, que eram chamados de os sábios, mas era uma falsa sabedoria, eles estavam infiltrados entre os gregos e judeus. O gnosticismo vai surgir com um homem que lá em Atos capítulo 8 vai ser denominado como Simão o Mago. O mesmo que tentou comprar, negociar com os apóstolos, principalmente perguntando para eles, vocês vendem esse dom que vocês têm? Tem como comprar? Como é que eu faço para adquirir esse dom? Por quê? Porque ele queria utilizar, porque para ele, que já era um mago, seria um poder a maior, um poder a mais, vocês entenderam? Então, na verdade, a tradição histórica do Novo Testamento vai atribuir a Simão, o mago, a fundação do gnosticismo no período do Novo Testamento. Mas no período do Antigo Testamento já havia gnosticismo? Já havia, mas não era tão proliferado, expandido. Com a multiplicidade de religiões, de crenças propostas pela Grécia, no período da fusão do Império Grego e Romano, que é o Império Greco-Romano, que é justamente o período do Novo Testamento, ocorre que o gnosticismo se torna difundido, proliferado, espalhado por todas as partes. E Éfeso, onde está João, e Éfeso, onde esteve Paulo, e Colossos também, eram locais de grande proeminência do gnosticismo. Havia correntes gnósticas ali. E João estava enfrentando esses membros do gnosticismo. Por quê? Porque eles se espalhavam no meio da igreja. Se espalhavam dentro da igreja para procurar causar dúvidas
nos crentes novos convertidos. E aí havia também duas correntes dentro do gnosticismo. O docetismo, que vem do verbo toqueu, parecer, tá? E o adocetismo. O docetismo defendia o quê? Defendia que Cristo parecia com Deus, mas não era Deus. Tá? O docetismo defendia até que Cristo, ele habitou em Jesus no batismo. Mas depois, quando Jesus foi para a cruz, Cristo saiu dele e abandonou ele na cruz. Isso que defendia o docetismo. O adocetismo defendia que Deus não tinha como habitar em um homem, porque era divino, era espiritual e era sobrenatural e nunca tornaria-se natural. Então, Jesus não era Deus porque era homem. E se Jesus era Deus, ele não era homem. Então, havia uma outra corrente também do gnosticismo que dizia, olha, ele, Jesus, é espírito. Então, ele é antes do que Cristo viesse a existir como homem. E, de uma forma ou outra, o gnosticismo, a grande proposta era tirar da cabeça, tirar do coração daqueles novos convertidos de que Jesus era Deus e que ele era o verbo, ou seja, a comunicação, a ciência, a razão, o princípio. Não, ele não era nada disso. Por quê? Porque ele não era nem Deus, porque ele era humano. Então, como humano, não podia ser Deus. E como Deus, não podia ser homem. Então, o que eles defendiam que é, olha, Cristo habitou nele, mas o abandonou nele temporariamente. Ele teve um poder divino, temporário, mas não, vamos assim, eterno. E aí havia não só Simão o Mago, mas havia também na época de Paulo Cerinto, que era o líder do docetismo e do adocetismo, que foi o calo no pé de Paulo. Paulo vai escrever a carta aos Colossenses para combater a Cerinto. Vai escrever a carta aos Filipenses para combater a Cerinto. Tá? Porque Cerinto queria, de uma forma ou outra, desconstruir o que a igreja defendia, que Jesus era Deus e habitou entre os homens como homem, mas era Deus, era divino, havia sua divindade e havia sua deidade, porque ele era a habitação de Deus humanamente. E aí, claro, esses homens, Simão o Mago, Cerinto, um outro que era discípulo de Simão o Mago, que ele vai procurar, inclusive, dizer que a verdade estava com Simão o Mago e deveriam todos seguir a ele, porque ele era a verdade, para desconstruir o que era defendido, que Jesus era a verdade. Então, estava atribuindo a verdade a Simão o Mago. Então, na verdade, o gnosticismo era um confronto direto ao cristianismo. E aí João se levanta e vai escrever o Evangelho de João para defender a Cristo. Defender o quê? Que ele era Deus e ele era humano
e ele era 100% homem, 100% Deus, porque nele habitava a glória do unigênito do Pai, porque ele era a própria glória, e ele era o próprio verbo que se fez carne, ou seja, o princípio de todas as coisas, a razão de todas as coisas, a comunicação, a palavra, a ordem de tudo estava nele, porque ele era a origem. E como origem era o Deus, mas o Deus que manifestou-se em corpo, em homem, carne. Para quê? Para habitar em meio dos homens, para comunicar a verdade. Que essa verdade, como João disse em João 8:32, libertaria, era a verdade libertadora. Alguma pergunta agora? Quero ouvir agora o pastor Antônio, a pastora Cláudia, a Miriam. Quero ouvir os alunos. É com vocês. Pastor Antônio. Pode dar continuidade, meu querido. Pastora Cláudia. Ok, pastor. Pode continuar também. Miriam, Fabrício. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Nenhuma. Então vamos em frente. Aí agora, João também vai utilizar, na sua defesa da divindade e deidade de Cristo, e de que ele era homem, mas era Deus, e era Deus homem, ou seja, Deus tornado homem, Deus manifestado em homem, corporeamente, humanamente, ele vai utilizar a expressão ego eimai. A expressão ego eimai. O que significa essa expressão? Eu sou. A mesma expressão que Deus vai utilizar para Moisés falar para Faraó. Deus fala para Moisés, vai até Faraó e diga que o Eu Sou te enviou. E Jesus, lá no Evangelho de João, declara, eu sou. Quem tu és? Eu sou. Quem és tu? E ele responde, eu sou. Ego eimai, eu sou. O que ele quer dizer com isso? Que ele era o Deus, que ele era o Criador, que ele era a razão de todas as coisas, a origem, o princípio. E aí, a proposta que está por trás da expressão também Cordeiro de Deus. Quando o João Batista fala, quem tu me dizes que eu sou? Jesus pergunta para João Batista, quem sou eu? Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa a expressão Cordeiro de Deus, utilizada por João Batista, pastor Antônio? E eu dei uma saidinha e não entendi a pergunta. Pode passar a pergunta. O que significa a expressão falada por João Batista, declarada por João Batista sobre Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sabe o que João estava querendo dizer? João Batista? Ou que João Batista estava declarando sobre Jesus?
que ele era a redenção e a expiação do pecado. Por quê? Porque no Antigo Testamento, você se lembra lá em Pentateuco, o cordeiro era utilizado para expiar o pecado do pecador, não é? O pecador levava um cordeiro, um bode, um touro, não é? E esse animal era morto e o sangue dele era derramado sobre o altar, não é? Para que era o denominado altar de sacrifício, não é? E esse sangue expiava a culpa. Que culpa? A culpa do pecado do pecador. Então, quando João Batista declara, tu és o Cordeiro de Deus, está dizendo, tu és a expiação do pecado. Tu és o que vai absolver o pecador do pecado, que irá expiar o pecado da humanidade, que há de redimir com o teu sangue a humanidade. E essa foi uma profecia sobre Cristo, profetizada por João Batista no momento do batismo de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Pastor Antônio? Dá continuidade, professor. Miriam? Fabrício? Vamos em frente, então. E aí vem a expressão agora, novo nascimento. O novo nascimento. Tá? Essa expressão, o novo nascimento, ela é justamente para tratar sobre a maior ação e intervenção espiritual que somente Cristo poderia operar. E surge através de uma aplicação e comparação utilizada por Cristo metafórica. E que também vai confundir ao sábio, ao rabino, não é? Nicodemos. Nicodemos pergunta para Jesus, eles começam a conversar, ele e Jesus, à noite. Era um período noturno. E aí, quando Jesus declara para Nicodemos, e Jesus fala para ele, olha, é necessário que você nasça de novo. Jesus está falando sobre o novo nascimento. E aí, Nicodemos vai perguntar, como que posso, já sendo um homem feito, voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? É uma pergunta que Nicodemos faz, porque Nicodemos estava olhando no aspecto biológico, natural, científico, que não tinha como o homem já formado voltar ao ventre da sua mãe no aspecto natural, porque ele não estava compreendendo o espiritual. Ele estava compreendendo o aspecto natural, ele era o intérprete da lei, mas não conseguia entender a dimensão do autor da lei, que era Deus, e que estava ali à frente dele. E aí, Jesus agora vai trabalhar com duas metáforas, comparações. Ele vai dizer, olha, é preciso nascer da água, uma comparação. Segunda, e do Espírito. O que ele quis dizer nascer? Por que Jesus utiliza água? Compara água e compara Espírito. Porque a água simbolizava purificação.
A água simbolizava energia. E a água simbolizava vida. E o Espírito simbolizava vivificar, ou seja, voltar à existência. Renovar. O Espírito significava o quê? Fazer o que já existe voltar a existir. E também indicava um nascimento espiritual. Então ele vai dizer, olha, você precisa nascer de novo é o quê? Ser purificado, ser restaurado, e aí vai entrar um aspecto soterológico, ou da doutrina da salvação, que é a regeneração, que é a terceira etapa do processo salvífico, né? Arrependimento, conversão, regeneração. O que é a regeneração? Nascer de novo. Ou seja, aquilo que Paulo falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, ocorreu uma metamorfose, uma mudança de estatura, uma mudança espiritual. Era agora um homem natural, aonde habitava o pecado, e agora nasceu de novo, ou seja, tornou-se um homem espiritual, nasceu espiritualmente, nasceu no aspecto espiritual, na órbita espiritual. Foi restaurado, renovado, e houve uma metamorfose, uma mudança da carne para o espírito. A carne morreu e o espírito nasceu. É isso que João está explicando. Não é? A carne morre, mas o espírito vivifica. O apóstolo Paulo vai falar isso também, em Romanos 8. Então, esse novo nascimento que é tratado por Jesus no seu primeiro ensino no Evangelho de João, que é um ensino soterológico, está registrado em João capítulo 3, versículos 1 a 8, é o centro e o cerne da proposta de uma mudança de estatura, de comportamento e de condição e posição proposta por Jesus no novo nascimento. Jesus explica o que é nascer de novo. E explica, em outras palavras, como ocorre dentro do interior do homem a salvação. O que a salvação produz no interior do homem? Um novo nascimento. E aí, João ainda vai declarar o cerne do Evangelho e o cerne do Novo Testamento, que seria o texto áureo do Novo Testamento e o texto áureo até das Escrituras Sagradas. João registra e declara em João 3,16. Qual que é a declaração que é o cerne do Evangelho e cerne do Novo Testamento e cerne das Escrituras? Qual é? Vamos falar juntos, de cor e salteados? Todo mundo tem que saber? Porque... Vamos? Porque... Deus amou o mundo de tal maneira... que Deus deu filho. Que deu o seu filho. Filho. Não é o teu, é o